Quem são as duas testemunhas do Sefer Hitgalut? Assim nós falamos em hebraico. Hitgalut significa Apocalipse. Quem são as duas testemunhas do Sefer Hitgalut? Assim nós falamos em hebraico. Hitgalut significa Apocalipse. Eles também são chamados de Bnei Tzar, que em hebraico significa os filhos do óleo. Então nós vamos começar lendo Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse. No capítulo 11, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Versículo 6 e chave. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Você pode continuar lendo esse texto e você não vai encontrar Nabi Yohanan, o profeta João, escrevendo qualquer nome que seja, de qualquer tempo histórico bíblico. Não existe uma referência clara, direta a um nome de uma personagem ou a identidade de um personagem. Existe uma referência ou uma inferência, uma subjeção, um subjetivo de algo que foi feito e que possivelmente pode ser um ponto de ligação a algo ou alguma coisa. Então, partindo desse princípio, agora nós temos uma argumentação. Dentro dessa argumentação, alguns teólogos dizem que a segunda referência da segunda testemunha, que está lá no texto, poder para transformar a água em sangue, eles afirmam que esse texto está falando sobre Moshe Hanavi, o profeta Moisés, como nós falamos em hebraico, né? A tradução é profeta Moisés. Porque Moisés, ele transformou as águas do rio lá do Egito em sangue. E também foi o precursor para que as 10 pragas fossem derramadas sobre o Egito. A coligação é até interessante, mas nós temos uma argumentação aqui, uma problemática acerca disso. Por quê? Segundo Sefer Devarim, como nós falamos em hebraico, a tradução é livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículos 5 a 7, ele diz assim: assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Deuteronômio, ainda no capítulo 34, versículo 7 a 8, diz algo também grave sobre Moshe Havi, sobre o mestre Moisés, o profeta Moisés. Diz assim: Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. O Sefer Yehoshua, o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1 ao 2, ele diz algo também gravíssimo sobre Moshe Havi, sobre o profeta Moisés, o mestre Moisés. Ele diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Ele afirma: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então existe uma afirmação de que Moisés, ele literalmente morreu, e nós temos várias referências. Esses textos falam sobre a morte de Moshe. Devarim 33, versículo 1, esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Vários textos afirmam que Moisés, ele morreu. Então você afirma que Eliyahu Hanavi, como nós falamos em hebraico, o profeta Elias,
ele nunca morreu e existe uma probabilidade dele ser a primeira testemunha de Apocalipse, isso é uma afirmação razoável dentro da teologia. Agora, Moisés ele morreu segundo esses textos. Como é que fica, aonde ele entra dentro dessa comparação com a segunda testemunha de Apocalipse se ele morreu? Rafael, em Mateus diz que ele apareceu para Yeshua no Monte da Transfiguração. Se o seu único argumento foi esse, assista ao próximo vídeo que nós vamos falar sobre Moisés e Elias no Monte da Transfiguração e você vai ficar chocado. A interpretação correta a partir dos originais desse texto. Mas se a gente for descartar isso e for pegar a Brit Hadashah, que em hebraico, né? Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele mata a charada. E temos o que está escrito: ao homem está condenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, Hebreus, no capítulo 9, versículo 7, descarta completamente a possibilidade de Moshe Ravi, ou o mestre Moisés, o profeta Moisés, vir como a segunda testemunha de Apocalipse, ok? Porém, mesmo sendo teólogo, eu quero dizer para você que nós não podemos fazer uma afirmação que os próprios escritos sagrados eles não fizeram. Navi e Yohanan, o profeta João, quando escreve Apocalipse, ele não deixa registrado um nome, ok? Ele deixa em aberto, colocando apenas características que também podem se ligar a várias realidades teológicas. Por isso, eu deixo em aberto para que você analise os textos, pegue as referências, estude pessoalmente, particularmente, tire as suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva. Temos vários vídeos a partir do original do hebraico e grego fazendo a correção dos textos sagrados. E encaminhe esse vídeo para um amigo, para o grupo de WhatsApp lá da sua igreja, da sua denominação, grupo de membros, grupo de líderes, de discipuladores, de pastores, porque eu tenho certeza que vai ser interessante, porque é um assunto que nós precisamos começar a entender, porque os sinais dos tempos estão aí e nós estamos sim nos encaminhando para o fim.